Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais um tema que vai falar sobre Você Sabia? E hoje nós vamos comentar sobre Ruth e Noemi. A passagem vai nos relatar no capítulo 1, versículo 4, que os filhos de Noemi casaram com duas moabitas. E o texto em seguida vai nos mencionar o seguinte, isso no capítulo 1, versículo 16. E eu quero ler aqui com vocês. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Aqui representa a maior declaração de fé e convenção de uma moabita para o judaísmo. E segundo estudiosos, ela estava se convertendo, a Ruth estava se convertendo ao judaísmo ali quando ela faz essa expressão. Mas um detalhe a gente precisa observar é que Noemi não tinha autoridade religiosa nenhuma para receber ninguém ao judaísmo. Estou falando judaísmo com palavra adiantada, que o judaísmo passou a ser falado o termo mais à frente, mas parafraseando com a contemporaneidade que a gente conhece agora. Então, os estudiosos entendem isso. Mas nós temos um seguinte problema, e o problema a gente se encontra no capítulo 1, versículo 19, que eu vou ler para você. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela. A observação que eu quero fazer é que como a cidade vai se comover por causa de Ruth se não conhecia Ruth? Como a cidade vai se comover por causa de uma moabita que era um povo inimigo? E o povo tinha ali pouco tempo ter saído do Egito, aquela transição ali da saída do Egito, então ele tinha ainda um grande amargor referente aos moabitas que não deram passagem ao povo com a liderança de Moisés. Então a questão é, para eles se comoverem por causa delas, eles teriam que ter conhecido Ruth, ou pelo menos sua descendência, seus pais, sua família, porque os judeus, essa geração, eles cativavam muito apreço a pessoas e às suas gerações. Contudo, quando a gente olha para o versículo 16, e os estudiosos dizerem, quando eles falam que é uma convenção, automaticamente direciona o nosso pensamento e interpretação que Ruth passou a ser judia por aquisição, não por nacionalidade. Porém, quando nós olhamos para a expressão e o comportamento do povo a recebê-la, a gente tem que abrir um parêntese para pensar que ela provavelmente poderia ser judia por nacionalidade. Mas nós vamos seguir na nossa fala e as demais coisas a gente vai enxertando no contexto. Capítulo 2, versículo de número 20. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Então, Noemi disse à sua nora: Bendito seja o Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para os vivos nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: Este homem é o nosso parente. Ela não falou é meu parente, mas falou é nosso. E é nosso parente chegado e um dentre os nossos gemidores. Deixa eu só primeiro fazer uma observação. Depois que os filhos de Noemi faleceram, Noemi não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com a sua nora Orfa e nem com Ruth. Então ela não era parente dela, porque consanguineamente já não era, se ela fosse moabita. Então não tinha nenhum tipo de relacionamento. Então não podia, por exemplo, ela falar, não, é um dos nossos parentes, nem por uma forma comum da palavra, porque não havia nenhum laço familiar consanguíneo. Então, para dizer isso aqui, a gente tem que ter uma seguinte observação. Pensar em algo diferente do que nos fora ensinado. Por isso eu perguntei se você sabia. Capítulo 3. Ora, pois, não é Boaz cujas moças estiveste de nossa parentela? Noemi está perguntando a Ruth. E qual foi a resposta de Ruth? A gente não tem resposta aqui. Mas, provavelmente ela falou, é nosso parente. Então, ó, só, ele vai fazer isso. Você vai e faça isso. Então, o que eu quero observar e quero te chamar a atenção? Primeira atenção que eu quero te chamar, antes de ir para o texto final, é que Boaz, como um homem justo, e tanto o seu parente mais velho, provavelmente irmão de Boaz, e irmão de Abimeleque,
eles eram judeus e entendiam muito bem da lei do levirato, que só podia ser parente próximo, que podia remir suas cunhadas. Então Boaz era o cunhado de Noemi. Consequentemente, tanto Boaz e tanto seu parente mais velho, que rejeitou, sabia da legalidade. Os judeus, os anciões que estavam ali, que presenciaram toda a cerimônia que passou, deu direito a Boaz, também sabiam da legalidade segundo a lei, e não permitiria que uma moabita, por mais justa, por mais que qualquer coisa que ela fizesse, porque a gente encontra Ruth agindo de forma de convenção segundo estudioso, isso no campo de Moabe, mas quando entra na cidade a gente não vê essa formalidade, essa fala tendo uma formalidade, tendo uma legalidade dentro do parâmetro do campo do meio judaico. Então, para que ela fosse aceita, deveria ter alguma coisa em vista. Então, o que eu quero aqui, minha conclusão? Minha conclusão, a minha fala é: Ruth não era judia, moabita de nascença. Ruth era moabita por simplesmente ter ido morar lá. Provavelmente, pelo texto do capítulo 1 de Ruth, e no versículo de número 19, tanto quando Noemi foi para a cidade de Moabe, Ruth provavelmente com a sua família e seus pais, aí a gente não tem como especular a idade da Ruth, foram para lá. Por isso que ela é conhecida quando entra na cidade. Então Ruth era moabita, provavelmente pode ter aderido de forma direta à forma da religião comportamental dos moabitas, porque, por exemplo, algumas pessoas moravam em tal cidade e eles poderiam ser chamados pelo nome daquela tal cidade. Então, provavelmente, por eles chegarem na cidade, provavelmente Ruth e Abimeleque chegaram na cidade, Noemi e Abimeleque chegaram na cidade e encontrarem Ruth, então eles podem, porventura, achar e entenderem que ela fosse moabita. Mas na questão bíblica, ela era consanguineamente descendente de Judá. Por que essa especulação? Porque eu citei 3 textos no texto do livro, que é 4 capítulos, mostrando mais diretamente que ela era parente deles do que ela era moabita. Então eu tenho mais argumento para apontar que ela era judia do que moabita. Mas eu quero ir para Mateus capítulo 1, versículo de número 5. Salmão gerou de Raabe Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed, e Obed gerou a Jessé. Eu quero só chamar uma seguinte atenção rápida aqui para você. Versículo 6. Jessé gerou gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de qual foi mulher mulher de Uria. Então o texto aqui claramente faz a reportação que Salomão, ela filho da mulher da mulher de Uria, filho de Davi, que era a mulher de Uria. Então o que eu quero observar? Não seria muito importante e relevante que o escritor, tanto de Mateus e tanto outros, ressaltasse que a Ruth, ela era moabita, mas eles não ressaltaram isso. Não ressaltaram por quê? Porque consanguineamente ela não era moabita, ela era judia. Por isso ela é chamada de da parentela de Moabe, e não uma estrangeira. Ok? Você sabia? Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe, porque nós teremos sempre novidades, não só referente à escola dominical, o assunto que nós temos abordado semana após semana, mas também outros assuntos também. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.